Fala, assombrados! Eu sou Matheus do blog assombrado.com.br, trago uma notícia para vocês. Eu vou falar aqui da descoberta de um cemitério embaixo de casas lá na Paraíba, que mostra que nem toda lenda é lenda. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, Matheus Nada trazendo uma notícia assombrada do nosso Brasilzão, lá do estado da Paraíba. Você já assistiu, aliás, o filme chamado Poltergeist, o clássico, tá? Teve um remake, mas estou falando do clássico lá dos anos 80, que a casa era assombrada, eles descobriram que foi construído em cima de um cemitério indígena, então por isso que tinha aí as assombrações acontecendo na casa. Pois bem, vai ser mais ou menos isso que nós vamos falar aqui. Eu estava editando a coletânea de relatos da Ana, e um relato lá me chamou a atenção. Eu vou até passar esse relato aqui, tá? No final desse vídeo pra vocês. A Ana vai contar pra você o relato no final desse vídeo. E nesse relato, uma garota relatava que ela ia visitar um parente na cidade chamada São João do Rio do Peixe, lá na Paraíba. E ali, eu acho que era o tio dela, falava, nunca vem depois da meia-noite porque projeta sombras aqui na praça aqui de cemitérios, de lápides e tudo. Aí ela achava que era a história que o vô contava pra ela chegar cedo em casa. Aí um dia ela atrasou e realmente viu essas sombras, tá? E pro assombro de todos, foi descoberto um cemitério na cidade. Então vamos saber essa história. É o seguinte, a cidade chama São João do Rio do Peixe, fica aqui na Paraíba. Ó. Vamos aproximar aqui no Google Maps. É a cidade de pouco mais de 20 mil habitantes. Cidade típica do Agreste ali. E tem aqui, ó, no centro aqui da cidade, a Capela de São Francisco, tá vendo? Eu vou jogar o meu bonequinho aqui, eu não sei como é que ele chama esse bonequinho aqui. Mas aqui, ó, a Capela de São Francisco, que antigamente chamava o quê? Igreja do Rosário. Tem só um muro aqui, parte da Igreja do Rosário. E o que aconteceu? Em 1862, teve uma epidemia de cólera na região. E aí morriam pessoas aos montes e eram enterradas no cemitério da Igreja do Rosário, só que uma hora não cabia mais gente ali. Então eles começaram a enterrar fora, certo, desse local. Até que em 1932, tá, o cemitério foi fechado, esse cemitério aí que ficava ali ao redor da Igreja do Rosário, e transferiram aí para o cemitério atual que fica na Rua Vidal de Negreiros. Só que o que muita gente não sabia era onde ficavam esses cemitérios e tudo mais. Então, todas essas casas aqui foram construídas. Tá, aqui é a praça aqui do... Praça do... Como é que chama aqui a capela? São Francisco. Deixa eu voltar aqui. E aqui, ó, essas fotos são de 2012, mas aqui nesse local, hoje já não existe mais, eles estavam construindo aqui fizeram uma construção e ia ser uma oficina e precisavam fazer um dique. E quando estavam escavando o dique, tá, descobriram algo interessante, porque a terra começou a sair mais escura, conforme iam cavando. Até que um escritor chamado Rogério Galvão passou ali na frente e chamou a atenção. Aí ele disse assim, ó, vi uma terra escura saindo de dentro e ao mesmo tempo tive curiosidade de ir ao local. Aí eles olharam ali, tudo mais, e falaram, ó, tem algo estranho aqui, resolveram chamar o historiador da cidade, que era chamado Ulisses Estrela. E ele foi lá e falou essa história, que muitas residências foram construídas onde era o antigo cemitério. Provavelmente aqui que projetavam as luzes, né, as sombras do cemitério. Olha aqui, Ana. Pode ser nesse paredão aqui, ó, que projetava as sombras, cruzes, até cruzeiro as pessoas viam aqui. Uma lenda famosa na cidade que os antepassados contavam. Minha mãe contava que quando era noite de lua, né? Aí a marca das catatumbas, né? Tudo dentro de casa. E aí cavaram aqui e encontraram o túmulo. O servente de pedreiro disse até o seguinte, desde sábado, 1º de setembro de 2018, tá, eu arranco o tijolo. Pensei que fosse uma fossa, mas era diferente, pois era com um piso desenhado e era grande e quadrado. Um negócio bonito, sabe? E na verdade, o que era aquilo? Era uma catacumba pertencente à Irmandade do Rosário. Não tinha Igreja do Rosário ali? Que podia ser alugada essa catacumba. O próprio historiador ali, Ulisses Estrelas, encontrou recibos disso. E ser enterrado numa catacumba era algo reservado a pessoas que possuíam condições financeiras. As demais eram sepultadas em covas no chão, tá? Onde se cravavam cruzes. Então, se você não tivesse dinheiro, cavava um buraco, te jogava lá dentro, colocava uma cruz em cima.
Quando houve a mudança do cemitério, em 1932, para outra localidade, só os que tinham dinheiro removeram ali os corpos e levaram para lá. Então muita gente ficou enterrada aqui. E agora essa descoberta confirma a lenda urbana, que sempre dizia que projetava-se aqui nesses muros como se fosse um cemitério, lápides, um cruzeiro e tudo mais. E era verdade, pois tinha um cemitério mesmo ali debaixo. Show de bola, né? Quando uma lenda se confirmar, né? Tem aquele ditado que diz, né? Toda lenda tem um fundinho de verdade. Então, assombrados, eu vou agora deixar o relato em detalhes para vocês. Quem vai contar agora que é minha esposa, Ana Paula. Quem gostar, tá? Todo dia ela tem relato, quando tá ao vivo às 10 da noite, tem sempre coletâneas, tem muito relato aqui no canal. Assiste esse, eu tenho certeza que você vai gostar. Assombrados, daqui a pouco eu volto. O cemitério que surgia à meia-noite. A moça que nos conta esse relato tem 28 anos e é da Paraíba. E ela conta que desde os seus 5 aninhos, quando ia visitar o tio-avô dela na cidade dele, ela escuta as pessoas dessa cidade dizendo que ninguém deveria sair na rua depois da meia-noite. Principalmente se fosse lua cheia, para não dar de cara com as sombras projetadas na parede das casas em frente à Praça Central. Sombras das lápides de um cemitério que sempre surgia depois da meia-noite. Ela conta que cansou de ouvir essa história e ela achava que era um meio do tio-avô de assustá-la, para que não ficasse de bate-papo até altas horas da madrugada na calçada de casa, ou para que não chegasse tarde das festinhas da padroeira, quermesse, coisa que tem em cidade pequena e que ela diz aqui que é a melhor coisa do mundo. Bom, acontece que na noite do dia 11 de março, que eu não sei o ano que é aqui que ela mandou o relato, se é do ano passado, 2018 ou 2017, não sei. No dia 11 de março, ela saiu com algumas primas e alguns amigos e extrapolaram o horário, tão temido e alertado horário pelo tio-avô. Pois eles estavam voltando de uma festinha surpresa que tinham feito, que era aniversário de um amigo deles. E vieram andando, conversando ali pelas ruas de pedra e diz que era um silêncio só na cidade, só as vozes deles ecoavam pelas ruas. Ela diz que nessa cidade ainda se tem aquele costume de dormir muito cedo. Então naquele horário, que ela acredita que era mais ou menos uma meia-noite e meia, só dava para ouvir realmente as risadas deles nas ruas. Ou os passos desajeitados ali das mulheres que já estavam com os pés cansados de passar a noite inteira na festa em cima de um salto alto, só para parecerem mais descoladas, mas a vontade mesmo era de estar com um tênis bem confortável. Então eles dobraram a última rua, que levava até a casa do tio-avô dela, que ficava bem em frente à Praça Central, que também era o point da galera, né? Só que apesar de ser o point, nesse horário já não tinha mais ninguém na praça, porque ela diz que no dia seguinte seria segunda-feira, né? Então muita gente tinha que levantar cedo para trabalhar ou para ir para a escola, então naquele horário já não tinha mais ninguém nem na praça. E quando eles foram se aproximando da casa em si, eles repararam que nas paredes das casas ali em frente à praça, sombras refletiam algo, que não era o coreto que ficava no centro da praça, nem as árvores ali, nem os postes de luz. Nas paredes de todas as casas ali em frente, tinha sombras de cruz, sombras de lápides em forma de losango, um cruzeiro enorme e mais lápides. Eles olharam aquilo tudo embasbacados e ficavam se entreolhando ali e se perguntando: você tá vendo o que eu tô vendo? Eram sombras de um cemitério que não existia, de um cemitério que não estava lá. As sombras mostravam algo que no físico não existia. No físico era um ambiente totalmente diferente, ou seja, não havia cemitério ali. Havia sim uma praça, mas as sombras na parede mostravam um cemitério completo ainda, com cruzeiro e tudo mais. Quando eles perceberam que eles realmente estavam vendo o que eles estavam vendo, não quiseram mais nem conversa. Meteram carreira e foi cada um para sua casa. Brincaram de brasa, tipo, vamos brincar de brasa? Então cada um para sua casa.
Bom, ela diz que depois dessa noite, ela nunca mais quis extrapolar esse horário estipulado pelo avô dela, meia-noite. Nunca mais quis estar na rua depois da meia-noite, porque ela diz que foi muito assustador ver aquelas sombras de um cemitério que não existe, que não está lá. E ela conta que passou noite e dia imaginando por que daquele cemitério aparecer, as sombras daquele cemitério aparecerem só ali nas casas que estão em frente à Praça Central. Até que essa dúvida dela foi respondida. Eis que um jornal local passou uma reportagem contando que naquela cidade, um pedreiro, enquanto estava fazendo uma reforma em um prédio, situado de frente à tão famosa praça, ele encontrou ali um caixão. Isso mesmo, um caixão com toda a ossada dentro. Claro, foram tomadas as providências, pessoas da prefeitura foram chamadas, assim como historiadores, e conforme foram cavando em outros lugares, foram achando mais e mais caixões. Ou seja, toda aquela região ali, não só a praça, mas também toda a área onde ficava situada as casas e tudo mais ali, era um antigo cemitério, que posteriormente foi transferido para um outro lugar. Só que na época da transferência, ou seja, em 1932, só foram removidos da terra os corpos de pessoas que possuíam bens, pois eram os únicos que eram enterrados em caixões. Já os pobres que não tinham dinheiro para comprar um caixão, eram enterrados que nem grão de milho mesmo na terra, e quando tinham sorte eram enrolados em uma rede. Ela diz que ela ficou de queixo caído com essa reportagem. Imediatamente ela ligou para o tio-avô dela pedindo desculpas por ter duvidado dele e de ter feito zoeira com as histórias dele. E diz que mesmo depois dela ter visto as sombras naquelas paredes, ela não tinha contado isso pro avô dela. Para não ter que ficar ouvindo dele aquele "eu te disse, eu te avisei". A moça que nos conta esse relato, inclusive, deixou aqui pra gente o link dessa reportagem e diz para vocês que se vocês quiserem ver sobre essa reportagem, é só digitar no Google São José do Rio do Peixe e a praça que era cemitério. Pois é, a cidade do tio-avô dela ficou famosa. E é para avisar vocês também para não caçoarem, nem tirarem sarro, nem zoar as histórias dos mais velhos. Eles sabem o que dizem. E ela termina dizendo aqui que, pensando bem agora, enquanto ela escrevia o relato, na verdade, talvez essas sombras que surgiram durante gerações ali naquela cidade, sim, porque ela diz que desde a época da mãe dela e da avó dela já se falavam dessas sombras de um cemitério que não existia. Talvez isso fosse um pedido de ajuda, um pedido de socorro ou um sinal tipo, ei, a gente tá aqui, tá? A gente tá esquecido aqui. E imaginar que essa praça, esse local bomba em época de festa junina, pensar assim nos padrões de som dos automóveis tocando ali, nos jovens bêbados dançando, bebendo, fazendo todo tipo de zoeira. E debaixo de tudo isso, corpos ali enterrados que queriam descansar e não podiam. Faz todo sentido agora para ela. Era um solo sagrado ali, né? Era um cemitério. Talvez a aparição nas paredes seja realmente um pedido de olhe para cá. Interessante isso daí, né? A história, a moça contou que viu todas as luzes do cemitério e depois teve a comprovação. Só antes de finalizar, ó, chegou uma estampa nova na loja, A Vingança da Vaca, é um disco voador, que é uma vaca, tem até rabinho de vaca, e as tetas da vaca tá abduzindo um ET. As vacas cansaram de ser levadas pelos ETs e agora elas estão aqui abduzindo. Camiseta linda, em silk, algodão 30 fios, brilha no escuro. Qualidade aqui que quem já comprou sabe que é alta da loja Assombrada. O link para você comprar a sua está aqui na descrição. Assombrados, então espalhe esse vídeo aí, deixe o seu joinha, é importante demais o joinha, tá? Faça um comentário de alguma outra lenda que se tornou realidade. Você conhece alguma outra história assim? De que sempre contava, achava que era lenda e na verdade era algo real? Coloca aqui nos comentários. Tchau! Você não se inscreveu?